Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à apresentação da candidatura do Bloco de Esquerda à Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Vila Nova do Campo. E vamos começar esta sessão com a intervenção de António Soares, o nosso candidato à Assembleia Municipal do Bloco de Esquerda. Boa tarde a todos, a todas. É sempre um prazer vir aqui a Vila Nova do Campo. Não conheço bem, mas este ano, durante a nossa pré-campanha e todas as iniciativas que fizemos aqui, o João, o nosso candidato, que hoje tenho o privilégio de estar aqui na sua apresentação à Junta à Assembleia de Freguesia, nos mostrou-nos sítios que realmente eu desconhecia no nosso concelho e que acho triste. Acho triste eu que sempre vivi em Santo Tirso, cresci em Santo Tirso, e desconhecia muitos locais como o Parque de Espinho, o Parque do Olival, que estive com o João Rompantes ainda há uma semana lá, e apesar das infraestruturas estarem um bocado degradadas, faltar algumas obras de qualificação, é um parque muito bonito e com muito potencial, e que o Rompante realmente tem isto já planeado no seu programa para esta União de Freguesia. Rompante, que é um rapaz trabalhador, um rapaz da terra, que cresceu e viu crescer a terra ao longo dos anos e que realmente aceitou este desafio porque acredita que precisamos de fazer mais por Vila Nova do Campo. Porque Vila Nova do Campo ainda tem muitas ruas sem saneamento, como o resto do concelho. E recordo-me de uma das primeiras iniciativas que nós fizemos aqui nesta União de Freguesia, até foi em São Salvador. Estava eu, mais uma camarada que hoje infelizmente não está aqui na iniciativa, mas estávamos a distribuir alguns panfletos e chegámos a uma das casas e as pessoas receberam-nos muito bem, até algo que é incomum em pandemia, que é receberem-nos dentro das suas casas. Nós entramos, as pessoas falaram connosco e uma das principais queixas que faziam acerca desta União de Freguesias é: não temos saneamento na nossa rua, e como a nossa, há outras tantas. E eu, incrédulo, porque eu sou uma pessoa do centro da cidade e desconhecia esta realidade. Mas tenho a certeza que o João e a lista do João vai mudar isto, porque é uma pessoa que conhece os problemas desta terra como ninguém e sabe o que quer para esta terra, porque ele, à semelhança de muitos jovens e de outras pessoas menos jovens, mas também que têm o direito de poder viver na sua freguesia, não o podem fazer por falta de cultura, por falta de acesso ao desporto, porque há ruas sem saneamento e um dos pilares da nossa campanha que se alastra por todo o concelho, que é a habitação. E durante estes autárquicos, ainda ontem havia o debate de Lisboa, fala-se muito sobre o problema da habitação. No debate do Porto viremos ouvir certamente falar da habitação, e em Santo Tirso também temos de ouvir falar da habitação, porque é sem dúvida um pilar para a fixação das pessoas nesta cidade. Nós perdemos mais de 5% da população em relação aos censos de 2011. E não é porque as pessoas não queiram viver cá, é mesmo porque não temos a possibilidade de poder viver cá. As casas estão ao preço do Porto. A inflação imobiliária cresce todos os anos. E as rendas realmente são muito impeditivas para que jovens como eu, como o João, como a Ana Isabel, como todos nós, nos podemos fixar na nossa cidade. Nós também temos aqui nas propostas do Bloco para esta freguesia a criação de um espaço multiusos para a cultura. Outro ponto que eu falei também, que é impeditivo às pessoas fixarem-se aqui, não porque as pessoas vão viver no centro cultural, obviamente, mas sim porque as pessoas precisam de cultura. Precisam de cultura para viver, para conviver, para estar com outras pessoas. Porque isso também é essencial para a nossa saúde mental, para as nossas relações sociais. E se não houver um espaço nas freguesias onde se possa acolher espetáculos, teatros, onde se possa promover as próprias pessoas da freguesia a fazerem espetáculos e teatros, nós estaremos a ter retrocessos a nível social. Já não bastava a pandemia que nos fechou em casa, que nos retirou imensa coisa. Se nós também não investirmos nisso, estaremos realmente a perder muito. Estaremos a perder anos de vida, sem dúvida. Outro ponto, que é um ponto querido para mim, é o desporto. Temos ali o estádio da Associação Recreativa de São Martinho, que é um dos grandes clubes que representa este concelho. É sem dúvida um clube conhecido e estes também precisam de ajuda, mas mais do que estes precisam de ajuda àqueles que são as pequenas associações. As pequenas associações com poucas pessoas,
que vivem dos apoios da Câmara, dos pagamentos dos sócios e dos atletas. E se nós também perdermos esses clubes, essas associações, também iremos perder uma grande parte dos jovens. Iremos perder aquilo que são anos de vida saudáveis, porque o desporto é uma forma de manter-nos saudáveis, o nosso corpo, a nossa mente, e é outro investimento que nós temos de fazer, não só em Vila Nova do Campo, mas também em Santo Tirso. E sem dúvida, mais uma vez, que o João Rompante é a pessoa certa para isto. Sempre que me faço acompanhar a maneira como ele fala da terra, é uma pessoa que realmente gosta desta terra. Tem os seus pais, tem aqui um negócio, e como tantos outros sofreram durante a pandemia, e é nessa perspectiva que eu acredito que a equipa do João e o João vão lutar por São Martinho, por São Salvador e por São Mamé de Negrelos. Obrigado, João, por teres aceito este convite. Obrigado também a todos vocês que hoje estão aqui, porque é muito importante mostrarmos o nosso apoio aos nossos camaradas que estão a lançar-se também como nós pela primeira vez neste desafio tão grande que são as eleições autárquicas. E vamos na luta, vamos à frente, viva o Bloco, obrigado, João, e vamos à luta. Obrigado. Agora peço-vos a vossa atenção para o candidato do Bloco de Esquerda à Assembleia de Freguesia de Vila Nova do Campo, João Rompante. Ora, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por estarem aqui presente neste dia da apresentação da candidatura do Bloco de Esquerda à União de Freguesias, à Assembleia da União de Freguesias de São Martinho do Campo, São Salvador do Campo e São Mamé de Negrelos, que constitui então como nome Vila Nova do Campo. Quero principalmente também agradecer à comunicação social por estar aqui presente. A comunicação social tem um papel muito importante na divulgação das iniciativas que decorrem no Concelho de Santo Tirso e também na apresentação dos candidatos, quer à Câmara, quer às Juntas de Freguesia e também à própria Assembleia. Um dos vossos papéis é claramente dar a conhecer a toda a população o que se passa no Concelho, quer esteja presente ou não esteja presente. Quero agradecer por vocês por esse papel ativo que vocês têm e dar então informar de forma transparente e coerente aquilo que se passa no Concelho. Quero também agradecer claramente a todos nós do Bloco que estamos aqui presentes pelo vosso apoio, por estarem aqui a dar mais força à candidatura, e depois também quero dar aqui um agradecimento especial à minha família que está cá presente pelo apoio que têm dado ao longo desta caminhada e do que virá ainda mais a acontecer. Ora, hoje é um dia histórico, quer para o Bloco de Esquerda, quer para Santo Tirso, quer também para Vila Nova do Campo. É a primeira vez que temos a candidatura do Bloco de Esquerda de Santo Tirso aqui à União de Freguesias e por isso mesmo estamos a fazer história e é um dia que ficará claramente para a história, sendo eu um do rosto desta candidatura, como também dos colegas da Ana, do António, da Berta, do Paulo e da Tatiana, que são o principal rosto de candidatura, quer para a Câmara, quer para a Assembleia, quer para as restantes as juntas de freguesia que vamos concorrer. E por isso é um dia histórico e é mais um, e vamos ter mais 2 dias em que isso irá acontecer, que é amanhã com a Berta e no domingo com a Tatiana. Ora, indo então para a continuidade da nossa dia, que é um dia histórico, no fundo para nós, sendo a nossa primeira candidatura, cabe a nós trazer também uma responsabilidade acrescida, porque não queremos ser igual aos outros, queremos ser diferente dos outros. E é isso que o Bloco tem sido ao longo dos anos, que é marcar a diferença, não quer se achar melhor que os outros, quer fazer a diferença que realmente faz falta junto das populações. E como nós temos de trazer responsabilidade, também temos de trazer confiança, temos de trazer transparência para junto da população e também temos que ter a coragem, porque é isso que o Bloco tem feito ao longo dos anos, que é ter a coragem para mudar as políticas locais e por isso mesmo ter a coragem, como diz o nosso slogan, que são novas caras, novas políticas, ter a coragem para trazer novas políticas, novas ideias, que são realmente aquilo que é importante e que faz falta para a população. Ora, é então um programa diferente daquilo que temos apresentado ao longo desta campanha e por isso mesmo, ser um programa diferente, também permitem-me que possa dizer que é um programa também audaz. E é audaz porque é um programa que não quer deixar ninguém para trás e é um programa que está completamente direcionado para a população. Não existe política sem as pessoas e a política, quando não é feita para as pessoas, não é política. É aquelas politiquices que não fazem sentido existir na política. O nosso programa está essencialmente dividido aqui para Vila Nova do Campo
em fatores ou em temáticas que, no fundo, são também aquelas que o próprio partido, o Bloco, defende. É evidente que uma coisa é nós dizermos o Bloco de Esquerda a nível nacional, outra coisa é dizer o Bloco de Esquerda Santo Tirso. É o partido, é o mesmo, é claro que é, mas quando falamos do Bloco de Esquerda de Santo Tirso, falamos também daquilo que realmente é importante ser feito em Santo Tirso. Por isso é que é o Bloco de Santo Tirso. O que nós temos é, claramente, como o António falou bem, a habitação. A habitação é, sem dúvida, o mote de todo este programa. A habitação é, nos dias de hoje, um tema que deve ser claramente discutido. O António falou em Lisboa e falou no Porto, tem que ser discutido em todo o país. Não há forma de não deixar para trás esta temática que realmente é muito importante ser abordada. Depois também temos a questão dos espaços verdes e da cultura. Quem somos nós se não tivermos festa, se não tivermos alegria para viver? Quem somos nós só trabalhar, casa, trabalho? Isto não faz sentido, a vida não é isso, a vida é muito mais do que isso e temos que dar às pessoas claramente festas, cultura, teatro, diversão, aquilo que realmente faz sentido, que é a parte da sociedade, a socialização. Temos também no nosso programa um tema que será abordado mais para frente, eu não quero dizer qual é, quero deixar aqui um bocado do mistério para o discurso, que está referente claramente ao que é feito em termos de propostas e propaganda política, por assim dizer, e depois, por último, temos aqui uma sugestão a ser feita para a Assembleia, independentemente de estarmos presentes depois do dia 26 na Assembleia da Junta de Freguesia ou não, é um tema que eu quero deixar aqui como uma sugestão a ser feita relativamente, claramente, à União da Freguesia. Ora, indo então para aquilo que são os temas, e começando pelo mais importante, que é a habitação, eu começo por dizer que todos nós, de certa forma, ouvimos ou sabemos por experiência que é muito difícil, por vezes, encontrar um local para morar. Às vezes, seja por questões de escassez, seja por questões habitacionais, estamos à procura de um T1, T2, T3, seja como for, e também aquilo que realmente é muito importante, a questão, o preço. Muitas das habitações que nós temos, para além de ser claramente maior parte privadas, o próprio preço associado ao custo das rendas é um dos principais fatores para o custo da habitação ser muito caro. Eu posso partilhar convosco uma experiência. Eu estive a morar em Lisboa e imagina que só por um quarto eu pagava 350 euros. Eu na altura era estagiário, recebia pouco mais do estágio, 600 euros, pagava 350 euros de renda por um quarto, partilhado numa casa com 6 pessoas. Tinha que pagar a despesa de alimentação, as deslocações, tinha que pagar o passo metro e pouco sobrava para aquilo que eram as necessidades de um jovem. Por isso é importante haver habitação pública, é importante exigirmos junto do poder local mais habitação pública para que possamos dar a oportunidade quer aos jovens, quer às famílias, quer àquelas pessoas que querem construir a sua vida, ter aquele local que podem chamar a nossa casa, possam tê-lo de forma honesta e de forma justa para aquilo que são os rendimentos de cada trabalhador. Ora, nós desta medida da habitação podemos também referir que, como o António falou, de acordo com os censos deste ano, 2021, na última década Santo Tirso perdeu população. E para além de Santo Tirso, Vila Nova do Campo, em termos de percentagem, foi das freguesias que mais população perdeu. E quando nós conseguimos criar mais habitação pública, estamos a permitir que mais pessoas possam fixar-se nas freguesias, possam fixar-se no concelho, e tudo isto vai acabar por dar à freguesia mais vida, mais pessoas, e com isto traz mais serviços. Vamos ter os talhos, vamos ter os bancos, vamos ter os cafés, os restaurantes, vamos ter as farmácias, os supermercados, porque numa freguesia onde não existe a população, quase não vai existir serviços. E por isso nós só conseguimos trazer riqueza para a freguesia se também apostarmos numa habitação pública e conseguimos criar medidas para as pessoas fixarem-se e manterem-se no nosso concelho, na nossa freguesia. E para além disso, da parte da população, também irá permitir que haja mais riqueza, digamos assim, depois, porque mais pessoas vão ter que pagar, e é uma das coisas que nós temos que pagar, que é os IMIs e as taxas, e tudo isso vai permitir depois que haja mais retorno financeiro para a Câmara, para depois possamos todos juntos criar mais infraestruturas e melhores acessos, mais facilidades no dia-a-dia de toda a população, não só das vilas. Relativamente aos espaços verdes e à cultura, a população não exige somente mais espaço, mais habitação, e existe também mais espaços verdes, mais lazeres, mais cultura, mais festividade, mais vida, como eu referi há pouco. Nós aqui nestas 3 freguesias, que é São Martinho, Salvador e São Mamede, nós de facto temos 2 parques. Temos o Parque do Olival em São Mamede Negrelos e temos o Parque de Espinho aqui em São Martinho. Comparar os 2 parques é desproporcional. O Parque de Espinho de facto é muito pequeno, seriam 3 ou 4
parques necessários para a mesma área, do mesmo tamanho do parque do Olival. E não é só isso, o próprio parque do Olival tem mais infraestruturas, tem muito mais recursos, digamos assim, para a própria população, comparativamente com o parque de Espinho. Há uma freguesia, que é São Salvador do Campo, que de facto não tem nenhum parque, e o Bloco considera importante que seja estudada a possibilidade de construir lá um parque em São Salvador, para que todas as freguesias possam então dispor de um parque de lazer, um parque verde, para que possam passar o seu dia-a-dia, possam então fazer algumas atividades, algumas festas lá. Numa visita que eu fiz ao António, como ele referiu na sua intervenção, foi que no Parque de Espinho existe lá um ringue que está em muito mau estado, o próprio piso não tem condições para a prática do desporto, e quando nós falamos na prática do desporto, nós vemos o Poder Executivo da Câmara a referir que uma das nossas bandeiras é apoio à prática do desporto. Eu atrevo mesmo a dizer que aquele apoio que existe naquele parque é um atentado à prática do desporto. E por isso é necessário exigir melhor infraestruturas lá nos parques e, por que não, também a criação aqui de um parque mais central em São Martinho do Campo, que possa ser não só um parque para as pessoas, mas também para passear os cães, para correr, para lazer, prática do desporto, não só focar-se no futebol. O desporto não é só futebol, há mais do que futebol em termos do desporto. E por isso fica esta a nossa sugestão, no nosso programa, para a criação de um parque em cada freguesia e melhorar os parques que já existem. Festividades e cultura. Eu aqui também tenho uma experiência que eu posso partilhar convosco. Eu em 2019 fiz parte da Comissão de Festas aqui em São Martinho do Campo e não tinha ideia da tão dificuldade que existe, de facto, a criar uma festa, um programa de festa para a população. Eu já nem vou pela parte em que as pessoas querem contribuir, não querem contribuir, mas mesmo as dificuldades que nós tínhamos em ter um local para poder fazer as nossas atividades, angariar os fundos. E isso, de facto, é algo que me preocupou na altura e ainda me preocupa, porque nós não temos um sítio, nós fazíamos ali num parque no meio do monte, fazíamos aqui também algumas atividades e depois fazíamos aqui os tradicionais passeios que acabam sempre por contribuir com algum recurso financeiro para a festa. Mas não tínhamos um sítio e, de facto, há freguesias aqui no concelho que têm um sítio onde podem estar, podem fazer suas atividades e considerar aquilo mesmo o sítio da associação das festas. Por isso mesmo aquilo que nós propomos, e tendo em conta que a cultura é muito importante e as tradições de uma freguesia devem ser mantidas, independentemente de cada vez mais os jovens não olharem para isso como algo muito relevante e importante, nós sugeríamos a criação de uma casa da cultura, quase que fosse uma casa dos jovens, em que pudéssemos ter lá espaço, onde pudessem ser realizadas atividades das associações, para que as mesmas pudessem mostrar realmente aquilo que fazem e dar a conhecer à população o que são e como é que fazem o seu dia-a-dia, a sua associação. E também um local onde possa haver peças de teatro, possa haver concertos, espetáculos, exposições, possibilidades para criar cursos, workshops, ou seja, no fundo uma casa que pudesse ter um espaço multiusos, polivalente, e que depois também permitisse às pessoas passarem lá o seu tempo. Os jovens podiam estar lá a socializar, a conviver depois do final das escolas, a estudar, no fundo a interagir, que é aquilo que é importante e faz tanta falta depois da nossa obrigatoriedade de ter que estar fechados em casa da questão da pandemia, e claramente que seria uma possibilidade de todas as associações poderem ter um local para se exporem e também fazerem uso desse mesmo local para o seu dia-a-dia. Uma das propostas que nós temos vindo a ouvir ao longo dos anos é a tão prometida construção da rotunda na Vime. Não só a construção da rotunda, mas também a construção de um acesso pedonal à estação de comboios de Lordelo. Esta promessa política tem sido feita ao longo de muitos anos, quase chega a ser uma promessa igual a uma propaganda política, ou seja, chega-se à altura das eleições, de angariar votos, então vamos lá nós com a bandeirinha dizer vamos construir a rotunda, vamos querer mais votos. Isso é claramente uma propaganda política, esperemos que não seja daqui para a frente, e há tanto ano que isto é prometido que poderíamos até dizer que mais depressa vemos o Pai Natal no 25 de dezembro do que a rotunda construída. E não é isso que eu quero, não é isso que a população quer. A política não pode ser feita só de propaganda, tem que ser feita de promessa e tem que se cumprir. E por isso mesmo, se a rotunda vai ser feita, se a rotunda não é feita, se é um mito, se não consideramos um mito, isso nós não podemos dizer, isso nós não sabemos, só o futuro saberá. Mas aquilo que nós sabemos é que o Bloco de Esquerda está cá e vai estar cá para exigir que a mesma seja cumprida, porque o que é prometido deve ser cumprido e deve-se fazer aquilo que se promete, porque a palavra tem que ter valor nos dias de hoje.
Na apresentação do candidato do PS aqui a Vila Nova do Campo, eu tive depois a assistir através de um direto que foi feito pela comunicação social. O atual presidente da Câmara disse que estão feitas ou estão a ocorrer negociações para que a mesma seja então construída. Se de facto isso é verdade ou não, não sabemos, mas temos que acreditar que sim, que é verdade. O que nós queremos, e posso-vos garantir então, é que, independentemente dos resultados do dia 26 de setembro, nós vamos estar cá e vamos exigir sempre e constantemente que a mesma seja cumprida. Porque, como eu disse, nós no Bloco de Esquerda nós não temos espaço para cruzar os braços e não fazemos das nossas políticas meras propagandas políticas e não fazemos daquilo que queremos construir para a população apenas suposições para a angariação de votos. Por último, dentro do programa, nós tivemos, na altura até estava na faculdade a estudar, e penso que foi em 2014, 2015, que foi feita uma consulta popular para que a população escolhesse qual é que seria então o nome para ser dado à União de Freguesias. Na altura foi dito que escrever o nome da freguesia, da União de Freguesias, era muito complicado, porque tínhamos que escrever União de Freguesias, São Martinho do Campo, São Salvador do Campo e São Médio de Negrelos. E de facto é um nome muito extenso para ser escrito, e então sugeriu-se que a população desse alguns nomes para que pudessem ser o futuro nome a escolher pela população. Isso foi feito, foram dados pela população nomes a serem escolhidos, foram eleitos 5 nomes finais para a União de Freguesia e depois nós fomos a votos. Eu não tenho nenhum problema a dizer que também fui lá, votei em Vila Nova do Campo e de facto é uma política de dar a possibilidade às pessoas escolher o nome, ou seja, a consulta popular, é uma política que eu estou 100% de acordo. Dou os parabéns ao executivo que na altura o fez, é uma política bastante interessante de ser implementada no futuro e que merece claramente esse reconhecimento de que foi uma boa política. E já que as freguesias foram de facto obrigadas a terem que se unir, por que não dar também à população, isto porque houve um decreto-lei que foi aprovado na Assembleia que permite que outras freguesias se juntem ou então as que já estão unidas possam se separar. Então, se as pessoas tiverem a possibilidade de escolher um nome para a freguesia, por que não dar agora às pessoas a possibilidade de escolher se querem ou não continuar com a União de Freguesias de Vila Nova do Campo? Esses são as temáticas que nós temos: a habitação, espaços verdes, mais cultura, mais festa, mais vida para a cidade, lutar claramente pelo cumprimento da promessa política do PS, a construção da rotunda na VIM, e depois claramente dar a escolher à população a possibilidade de decidirem se querem ou não continuar unidas. Este é então o nosso programa. É um programa político de proximidade. Nós não fazemos promessas, nós dizemos que vamos lutar pela população, porque a política é isso mesmo, como eu disse. Não faz sentido existir política se não for política para a população. E como eu tinha dito, é então um programa político de proximidade de pessoa para pessoa, ou seja, para as pessoas, para a população. É um programa político em que o ator principal é e será sempre a população e as freguesias. É um programa que irá lutar para cada um de nós, irá lutar pela justiça, pela transparência, irá lutar por políticas sociais, por políticas mais verdes, porque parece que de um momento para o outro o Bloco começou a falar de políticas mais verdes e todos os partidos agora falam de políticas mais verdes. Parece que do nada surgiu tudo é verde, tudo é verde, tudo é verde. Até agora é tudo preto e branco, mas agora é tudo verde. É muito estranho também isso. E por isso mesmo termino agradecendo a todos vós, a todos e a todas, pela vossa presença. Quero mais uma vez agradecer à comunicação social pelo trabalho que têm feito e pela possibilidade de dar às pessoas que não estão cá toda a informação que realmente ocorre no nosso Conselho, seja da parte política, seja de várias temáticas. E mais uma vez espero contar convosco no dia 26 de setembro e que juntos possamos fazer a diferença, porque de facto somos novas caras, temos novas políticas, novas ideias e não somos mais do mesmo. Muito obrigado. Por fim, a intervenção da candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal Santo Tirso, Ana Isabel Silva. Bem, boa tarde a todos e a todas, obrigada pela vossa presença e é sempre bom vir a Vila Nova do Campo, principalmente na presença do João Rompante. Como dizia o António Soares, sempre que estamos aqui com o João conseguimos perceber o seu orgulho por esta vila e o quanto nos dá a conhecer a sua freguesia, e é um orgulho e uma alegria contagiante.
Bem, o João Rompante disse as nossas prioridades e os nossos objetivos aqui para a Vila das Aves: a habitação, a cultura, o ambiente e a política de proximidade. E permitam-me dizer mais uma coisa que queremos durante esta campanha e que queremos aqui em Vila Nova do Campo. Queremos que Vila Nova do Campo sirva como exemplo no nosso concelho e exemplo pela sua luta histórica que todos conhecemos. Foi aqui em São Martinho do Campo, no lugar de Arnozela, que em 76 foi morta pela extrema-direita a Rosinda Teixeira. E este ataque à bomba pela extrema-direita aconteceu porque o seu marido teve o desplante de se despedir da fábrica onde estava. Como sabem, nessa altura, os trabalhadores não se despediam, eram despedidos. E, portanto, isso fez uma total retaliação daquilo que eram os poderes económicos na altura, daquilo que era a extrema-direita que assombrou o nosso país depois do 25 de Abril durante tantos anos, e de como a extrema-direita esteve sempre do lado dos mais poderosos economicamente, do lado dos grandes industriais aqui na nossa cidade e aqui em Vila Nova do Campo. E este discurso também de ódio que tem vindo a ser trazido pela nova extrema-direita, que agora voltou para a beira de nós, também aqui em Vila Nova do Campo, é exatamente aquilo que nós queremos combater. Como sabem, uma das propostas do Bloco de Esquerda para o Conselho, também na área da cultura, é a criação de um roteiro do nosso património industrial. Temos bastante indústria, principalmente têxtil, no nosso concelho, espalhadas por várias freguesias. Vila Nova do Campo é uma delas. Muitos de vocês e muitas pessoas de Vila Nova do Campo que nos estão a ouvir trabalharam na Flor do Campo e seria uma das empresas que seria integrada neste roteiro do património industrial. Para quê? Porque cultura também não é só animação cultural. Temos que garantir que toda esta memória, a memória de Rosinda Teixeira, a memória de todos estes trabalhadores que reivindicaram por mais direitos, por uma melhor cidade e por mais igualdade, é respeitada, e é isso que o Bloco de Esquerda quer fazer em Santo Tirso. E deixem-me também falar sobre emprego, porque também está relacionado. Em Santo Tirso e em todas as freguesias, o Bloco vai se bater por um emprego digno, por uma indústria mais diversificada e mais sustentável. E agora perguntam-me o que é que a Câmara de Santo Tirso ou as juntas de freguesia têm a ver com emprego, têm a ver com aquilo que é a indústria privada. Dizem-nos muitas vezes que não tem nada a ver com isso e que não pode fazer nada, e não é verdade. Temos várias propostas nesse sentido e precisamos de saber qual é a posição, qual é a opinião da Câmara Municipal, o que é que ela quer para a nossa cidade. E temos que fazer a distinção da indústria que queremos na nossa cidade, e isso pode ser feita através das taxas municipais. Não pode ser igual vir uma indústria poluente e que tem emprego não digno. Tem que ser diferenciada daquela indústria que é inovadora, que investe na investigação, que garante que não é poluente e que respeita os seus trabalhadores, e a Câmara Municipal, através das taxas municipais, pode ter um impacto nisso, dizer o que é que quer trazer para a nossa cidade, que tipo de indústria que quer trazer e que quer manter na nossa cidade. E pode também, e é uma das coisas que vai nortear o Bloco durante esta campanha, garantir que tem emprego digno tanto na Câmara Municipal como nas empresas com que faz contratos de concessão. Uma
das nossas grandes lutas e que não é de agora, já vem de alguns anos, do Bloco de Esquerda em Santo Tirso, é para que as empresas com que a Câmara Municipal faz contratos de concessão, que essas empresas tratem dignamente os seus trabalhadores. E isso, infelizmente, não está a acontecer. Um desses exemplos são as cozinheiras das nossas escolas. Eu sou nova, mas ainda me lembro de nas escolas as cozinheiras serem contratadas por essas próprias escolas. Agora, essa responsabilidade passou para as câmaras municipais e, como já é costume, a Câmara Municipal de Santo Tirso decidiu concessionar esse serviço. E conseguiu concessionar esse serviço a uma das empresas que mais desrespeita os seus trabalhadores, que é a Unicel. E, portanto, temos acompanhado esta luta destas cozinheiras por melhores condições salariais, por melhores condições nos seus contratos, por mais horas nas escolas. E o que temos sentido da Câmara Municipal é um total desrespeito por essas trabalhadoras e prepara-se ainda para que haja uma diminuição das suas horas de contrato depois das eleições. E por isso uma das promessas que deixo aqui, o Bloco de Esquerda, tanto nas Assembleias de Freguesia como nas Assembleias Municipais, é garantir que os contratos que são feitos pela Câmara Municipal com outras empresas garantam o emprego digno. Aliás, o Bloco de Esquerda passou na Assembleia da República uma lei que garante que as câmaras municipais têm o poder de fazer os contratos de concessão a empresas que cumprem o que está disposto no Código do Trabalho e que garantem contratos coletivos de trabalho. E por isso, se a Câmara Municipal daqui para a frente não garantir que todos os trabalhadores que trabalham, direto ou indiretamente para a Câmara Municipal, tenham contratos dignos, é porque não o quer. O João falava sobre a possível desagregação das freguesias. E nós dizemos que vivemos numa democracia, mas muitas vezes achamos que essa democracia é ir votar, como será no dia 26 de setembro, e que depois, sendo eleito presidente da Junta de Freguesia ou sendo eleito presidente da Câmara Municipal, durante os 4 anos seguintes não precisa de dar cavaco a ninguém, todas as decisões são apenas deles e não precisa de escrutínio nenhum. E não é verdade. A democracia também se vai fazer ao longo dos próximos 4 anos, ouvindo todos os partidos políticos, mas ouvindo também a população, e tenho a certeza que o João Rompante, aqui em Vila Nova do Campo, fará isso mesmo durante os próximos 4 anos, ouvir as pessoas e garantir que os problemas são colocados na Assembleia de Freguesia e que não tem medo de ouvir aquilo que a população quer, aquilo que a população decide, nomeadamente por esse referendo, pela desagregação ou não das freguesias. E muitas vezes, quando estou a falar com o João Rompante e quando também lhe fiz falamos sobre a possibilidade de ser o nosso primeiro candidato aqui a Vila Nova do Campo, o João diz muitas vezes: Ana, eu não sou político. Porque ser político está associado a tantas coisas más em Santo Tirso. Está associado a não ouvir a população, está associado a achar que se pode decidir tudo sozinho e a fazer tudo de costas voltadas para a população. Mas a verdade é que também os políticos não são todos iguais e que este discurso de que todos são iguais beneficia apenas aqueles que estão no poder. Porque se não há políticos diferentes, então não vale a pena votar de maneira diferente e o destino está feito e estamos destinados a que seja sempre assim. E não é verdade. O Bloco de Esquerda vem para fazer diferente e acho que já o podem ver pelas nossas propostas. Os políticos não são todos iguais, porque nem todos os políticos falam daquilo que é o problema da habitação. Porque há políticos que só se lembraram agora de que a questão ambiental deve ser uma prioridade. E há políticos que não falam sobre o problema dos transportes e sobre o problema da cultura. E nós falamos, e o Bloco de Esquerda vai falar, e fala agora durante a campanha, e falará durante os próximos 4 anos. E, portanto, o que trazemos mesmo são novas caras, e com essas novas caras, novas políticas,
E quando nós dizemos que somos jovens, não é pela idade, é pelas ideias diferentes que trazemos, pelas ideias novas e inovadoras para nos ajudar a sair desta crise pandémica, desta crise social e desta crise económica, e são exatamente essas ideias inovadoras que vamos precisar durante os próximos 4 anos na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal e na Assembleia de Freguesia. E obrigada, João, por teres aceito este desafio para seres candidato à Assembleia de Freguesia de Vila Nova do Campo. Obrigada.